a eternidade. Diante de tudo que está acontecendo ao nosso redor, diante de tudo que está acontecendo no mundo, diante de tudo que nós estamos vivendo, diante de todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, nossos olhares às vezes se perdem nas coisas de aqui e de agora. Nós nos preocupamos demasiadamente com as coisas daqui e de agora. Em alguns momentos, bate um certo desespero por conta de tudo parecer estar desmoronando. Outros momentos, nós nos voltamos ao Senhor e confiamos que Ele, soberano governador de todas as coisas, conduzirá as nossas vidas no meio desse tumulto todo. Por fim, nós nos voltamos à Escritura e aqui, na Palavra de Deus, encontramos conforto, consolo, encontramos paz. Jesus disse aos seus discípulos que no mundo eles teriam aflições, mas eles deveriam estar muito bem animados, porque Ele venceu o mundo. E quando Ele estava se despedindo, Ele disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem, não se turbe o vosso coração. Nós estamos, em meio a tudo isso, caminhando como peregrinos que caminham por uma cidade estranha, por um território estranho, por um país estranho, na direção de seu país, de sua nação, de sua cidade. Mas até que chegue esse lugar, somos sempre peregrinos e forasteiros. Algumas vezes a gente se sente como se já tivesse chegado em casa. A paz, a alegria, ouvimos a voz de Deus e nos confortamos. Mas em outros momentos, e talvez a maioria dos nossos momentos, a gente se sinta pressionado em um mundo que não quer a Cristo, não anda conforme as suas leis. Na verdade, o mundo nos tem como corpos estranhos. Sabe quando quando um espinho entra na sua carne, quando um objeto, quando uma pedrinha, quando um pequeno espinho, quando um pedaço de vidro lhe corta, lhe fura, ele entra na carne e permanece lá, e você não consegue tirar. E aí você tenta tirar e não consegue, e aquilo vai passando o tempo, e aquele lugar vai inflamando, infeccionando. É o corpo expulsando aquilo que não lhe pertence. E nós cristãos, crentes em Jesus Cristo, somos um corpo estranho no meio desse mundo corrompido e perverso. Somos um corpo estranho no meio desse sistema caído. Somos um empecilho muito incômodo a todo esse sistema que está montado. Nós não andamos conforme todo mundo anda. Nós não falamos conforme todo mundo fala. Nós não pensamos conforme todo mundo pensa. Nós não batemos palma para tudo que o mundo bate palma. E nós criticamos aquilo que o mundo aceita e diz é normal. Nós dizemos não é normal, não é aceitável, não é correto. Então nós somos colocados sempre como corpos estranhos. Quando o apóstolo escreve essa carta aos irmãos em Filipos, ele está escrevendo a carta a pessoas assim, que viviam assim. Entenda, irmãos, o mundo nunca foi outro mundo. Nós não estamos em outro planeta. Nós não estamos em outra dimensão. Homens e mulheres sempre foram homens e mulheres. Desde o Éden, a natureza humana nunca mudou. Nunca. A questão de imaginar que o homem evoluiu, bom, boa parte das pessoas hoje que estudam e que percebem, que olham para o mundo, está percebendo que o homem evoluiu. Está andando para trás. Embora a tecnologia, embora o conhecimento cresça de forma assustadora, o comportamento humano está cada vez mais animalizado. O homem está cada vez mais guiado por seus desejos e sentidos mais primitivos. O homem está cada vez mais sem regra, sem rumo, sem limites. Eles amam estar dessa forma. Sendo assim, vivendo em um mundo como esse, em que nossos irmãos também estavam vivendo, os irmãos lá em Filipos, nós podemos entender, irmãos, perfeitamente o que o apóstolo Paulo está escrevendo aos irmãos aqui. Não é para eles apenas, é para nós. E Paulo, escrevendo
aos filipenses, aos peregrinos que estavam passando por Filipos, depois de ter falado com eles que eles deveriam ter o mesmo sentimento, andar conforme Cristo, depois de ter falado que infelizmente havia muitos falsos profetas, muitos falsos mestres no meio, que causavam dores aos irmãos, depois de ter falado que ele sentia saudade dos irmãos e estava grato a Deus pela vida dos irmãos, depois de ter falado que ele era muito feliz com o testemunho da igreja de Filipos, depois de agradecer aos irmãos por terem enviado Epafrodito para levar a ele sustento, no capítulo 2, Paulo agora está dizendo: olha, irmãos, além de tudo isso que eu disse a vocês, concluindo tudo que eu estou falando com vocês, a conclusão disso tudo é: irmãos, alegrem-se, estejam felizes. Aí você, meu Deus, espera aí. Paulo estava preso. Paulo estava falando para os irmãos que havia muitas pessoas que tinham entristecido a ele profundamente. Paulo está dizendo que haviam pessoas que estavam pregando para aumentar a dor dele, não por amor a Cristo, mas por inveja. Paulo disse há poucos tempos aqui, há alguns capítulos atrás, alguns parágrafos atrás, que infelizmente no meio da igreja, no meio dos irmãos, haviam alguns que não eram amigos de Cristo, que eles odiavam a cruz de Cristo. Agora ele está dizendo: irmãos, com tudo isso, estejam felizes. Como assim, Paulo? Como eu posso me alegrar estando preso? Paulo está preso e está dizendo: alegre-se. Paulo está sendo acusado por causa do nome de Cristo. Ele não é um malfeitor, ele não é um criminoso. Está dizendo: alegrem-se. Sejam felizes. A conclusão disso tudo, irmãos, é: sejam felizes. Felizes em quê? Felizes como? Felizes com o quê? Com o mundo em que vivemos? Com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor? Como é que eu posso ser feliz? Como é que eu posso estar alegre diante de tudo isso? Bom, Paulo diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. É no Senhor. O problema é que nós estamos querendo nos alegrar nas coisas, nas circunstâncias, nas pessoas, no mundo. Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Não coloque a sua alegria dependente de coisas que possam acontecer aqui e agora. Alegre-se no Senhor. O Senhor deve ser o motivo pelo qual você permanece continuamente feliz. Por quê? Porque ele vai dizer: eu não tenho, irmãos, qualquer problema em falar com vocês outra vez a mesma coisa, porque isso é segurança para vocês. Eu estou falando com vocês as mesmas coisas há muito tempo, porque isso é segurança para vocês. Que alegrem-se no Senhor. Diante de tudo que vocês ouviram, entendam: o Senhor soberanamente governa a sua igreja. O Senhor soberanamente governa este mundo. Apesar dos falsos mestres, eu não tenho problema, porque o nome do Senhor está sendo pregado. Quer seja por inveja, quer seja por amor, o nome do Senhor está sendo exaltado. Então alegre-se no Senhor por isso. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Então alegre-se no Senhor, porque apesar de eu estar preso, os irmãos que me viram preso estão extremamente encorajados a pregar, o que deveria ser o contrário. Afinal de contas, ver o seu pastor preso deveria causar nos irmãos medo de também irem à prisão. Mas pelo contrário, a prisão do apóstolo Paulo gerou nos irmãos ali a coragem de pregar ainda mais, de maneira mais fervorosa e mais vitoriosa. Então Paulo está dizendo aos irmãos: alegrem-se com isso. Alegrem-se no Senhor. Estejam felizes nele. Porque ele, de uma maneira que não é possível explicar humanamente, sustenta a sua igreja, mantém o seu povo, desperta os fiéis. Alegre-se no Senhor. E agora, de uma forma que parece estranha, ele faz uma transição para uma exortação. E observe, irmãos, o apóstolo Paulo, e isso é um padrão, não só de Paulo, mas Pedro, Tiago, João, Judas, todos eles fazem esta linha de trazer aos irmãos confiança, alegria, esperança, mas no meio disso tudo eles colocam uma exortação: cuidado. Por que no meio de... Paulo disse: alegrem-se, mas tenham cuidado. Estejam felizes, mas cautelosos. Jesus disse isso.
Sejam simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. O evangelista Mateus, quando ele registra a Jesus diante da multidão, ele diz, olha, o Senhor Jesus sabia o que se passava no coração deles, de maneira que ninguém precisava dizer a ele o que se passava no coração dos homens, porque ele sabia muito bem o que estava no coração dos homens. Ele não confiava nos homens. Paulo está dizendo aqui que nós precisamos estar felizes, alegres nele e ter cuidado. Cuidado com o quê? Verso número 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Cães, maus obreiros e circuncisão está se referindo ao mesmo grupo de pessoas. Paulo teve muitos problemas em Tessalônica, em Filipos nem tanto, mas em Filipos ainda teve alguns que foram perseguir ele. Mas os irmãos aqui de Filipos, que mandaram ajuda para Paulo quando Paulo estava em Tessalônica, os irmãos sabem muito bem que os judeus perseguiram Paulo de maneira muito ferrenha, principalmente os fariseus, de onde ele saiu. E eles perseguiam a Paulo porque Paulo pregava a graça, pregava a salvação em Cristo Jesus sem as obras da lei, sem a necessidade de se fazer sacrifícios permanentes. Pregava a graça que veio como conclusão de tudo aquilo que Deus havia preparado para o homem. Cristo, o Cordeiro perfeito. Cristo, o Salvador perfeito. O último nome. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual os homens devem ser salvos, a não ser Cristo Jesus, homem. Então, não há qualquer outro meio, não há nenhuma outra forma. E quando Paulo fala isso e prega isso entre os judeus, eles se sentem ofendidos, porque eles entendem que, de alguma forma, eles participam da salvação deles. Eles querem colocar a mão deles e dizer, eu estou aqui porque eu fiz. Eu fiz por merecer. Eu construí o meu caminho. Eu jejuava 7 vezes por semana. Eu orava 3 vezes ao dia. Eu tinha todos os meus compromissos cumpridos. Eu andava de maneira perfeita. Os fariseus eram conhecidos, e a palavra fariseu vem disso, vem de uma santificação, de uma santidade, de um homem santo. Os fariseus se orgulhavam de serem santos, um negócio estranho, porque a santidade derruba nosso orgulho. A santidade mata o orgulho, mas os fariseus eram orgulhosos de serem santos. Paulo diz, cuidado com esses. Cuidado com aqueles que, de uma maneira sorrateira, e aqui ele usa uma expressão muito forte, que é usado na Escritura pelo menos por 8 vezes, cães. E eu sei que muita gente aqui tem cachorro e gosta do cachorro, então está dizendo, por que Paulo foi comparar logo com os cães? Podia comparar com um rato, cuidado com as baratas, cuidado com com essas cobras, mas não foi falar logo de cães. Porque na cultura oriental, os cães não têm uma ligação tão grande de afetividade com os homens como nós temos aqui no Ocidente. Na cultura oriental, a não ser para o pastoreio de ovelhas, e algumas vezes, romanos principalmente, usavam na segurança, na guarda da cidade, fora isso, as pessoas não criavam cachorros. Ninguém em Israel cria cachorro como animal de estimação. Os cachorros, os cães, eram animais de rua, e eles se alimentavam de restos de animais ou de pessoas. Eles eram conhecidos como se alimentarem de carne apodrecida. Então Paulo está ofendendo literalmente e propositalmente aos falsos mestres, dizendo, vocês são abutres. Falsos mestres que enganam as pessoas para terem vantagem pessoal são urubus, colocando aqui uma linguagem nossa. São carniceiros. São pessoas que não têm nenhum tipo de aliança com Cristo e não amam o Senhor. Não amam a igreja. Lembra que ele falou aqui no capítulo 2? Semana passada nós falamos sobre isso. Sobre Timóteo e Epafrodito, que eram talvez os poucos que Paulo podia contar, que tinham um sentimento sincero pela igreja. Paulo está dizendo, esses aqui não, irmãos. Cuidado com esses homens. Cuidado com os cães. Cuidado com os falsos obreiros. Cuidado com esses que se dizem santos, bons. A circuncisão. E ele vai dizer, circuncisão verdadeira é a nossa.
O que era a circuncisão? A circuncisão era o ato de cortar o prepúcio do homem e consagrá-lo a Deus. O primogênito, o primeiro homem que nascia na casa, ele tinha o seu prepúcio cortado, isso era oferecido, ele era consagrado ao Senhor. Porém, com o passar do tempo, isso se tornou uma espécie de símbolo de superioridade. Então, a circuncisão era exigida, inclusive, dos gentios. E Paulo e Barnabé, juntamente com Silas e os demais irmãos que estavam pregando aos não-judeus, disse que isso não tem nada a ver com a santidade. E Paulo diz, santo não é aquele que se veste como santo apenas exteriormente, como os fariseus que colocavam franja sobre franja, cobria até os pés. Santo não é aquele que aparenta santidade porque ora nas esquinas. Santo não é aquele que aparenta santidade porque diz conhecer toda a Escritura. Ele diz, irmãos, verso número 3, nós somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Nós não servimos a Deus baseado no que nós somos. Nós não esperamos que Deus atenda nossa oração pelo que nós somos. Nós entendemos que somos pecadores, perdoados, em santificação, andando de maneira a não corromper ou não andar de maneira que denote uma inglória ou uma falta de cuidado com o nome do Senhor. Nós andamos de maneira que os homens vejam a santidade de Deus, temam o nome dele e glorifiquem a Deus. Nós andamos como filhos da luz, mas isso não significa que nós confiamos que isso seja nosso. Nós não confiamos em nós mesmos. Nós não estamos aqui pregando a nós mesmos. Nós não estamos dizendo, venha, nos imite aqui porque nós sabemos o que é ser santo, nós estamos num nível muito superior. Paulo não está dizendo isso. Está dizendo, cuidado. Cuidado com aqueles que olham para a santidade como sendo um ato humano. Olham para a santificação como pensando que a santificação é uma carreira humana. No muito falar, no comportamento de aparência de santidade, mas que, como fariseus, na verdade eram sepulcros caiados, pintados por fora, ornamentados por fora, mas dentro, corrompidos, corruptos, apodrecidos, sem caráter, sem amor ao próximo, completamente perdidos, total escuridão no interior desses homens. Paulo chama a atenção para nós não nos corrompermos ou não olharmos para esses homens e termos cuidado com eles. Nós que somos santificados porque adoramos a Deus em espírito. Percebe, irmãos, o culto, a reunião solene em que nós entramos aqui, nós chegamos ao Senhor, o ato de chegar aqui e adorar a Deus não é uma ação apenas humana. Se nós nos reuníssemos aqui em nosso próprio nome, como um tipo de agremiação, um clube, uma relação apenas social, se a igreja fosse apenas uma relação social, uma denominação que reúne pessoas que entendem, que acham, que pensam da mesma forma, nada disso faria sentido. Mas essa não é uma agremiação. Isso aqui não é um clube. É uma reunião de santos em adoração santa àquele que é santo. É uma reunião de homens e mulheres santificados para adorar a Deus em espírito e em verdade. A adoração que ele aceita, que ele recebe, adoração em espírito e em verdade, reconhecendo a sua soberania, conhecendo a ele. A adoração a Deus não pode ser apenas um falar, um balbuciar de coisas sem sentido. A adoração precisa ser a expressão de que nós o conhecemos e o adoramos por quem ele é. Conhecemos o caráter dele. Terça-feira que nós falamos sobre o caráter de Deus e como ele é digno de ser adorado por causa do caráter dele. O caráter de Deus nos leva a adorá-lo. O caráter de Deus nos impulsiona a servir a ele com alegria, porque ele é superior, soberano, sublime. Então Paulo diz, nós é que somos santificados, que somos santos, e não aqueles que aparentam santidade, e não aqueles que se comportam
exteriormente como santos, mas que suas vidas não foram transformadas, porque não conheceram a Cristo. E Paulo continua a dizer: nós nos gloriamos, mas não em nós, em Cristo. Nunca dizemos, eu sou. Nós pensamos e dizemos, Cristo tem feito de mim isso. Não sou eu. Como disse um certo reformador, tudo o que você vê de ruim sou eu. Tudo que você vê de bom em mim é Cristo. Somos corruptos por natureza. Adão, trouxemos essa herança maldita. Nossa mente, nossos pensamentos são banhados pelos desejos e pelo pecado. O tempo todo. Somos cercados por bandejas imensas que nos atraem os desejos do nosso coração. Todavia, mais poderoso do que nós é Cristo Jesus, em que nós, como disse Paulo, nós estamos. Então, é nele que nos gloriamos, por estarmos nele, por nos coadunarmos com ele. Aí Paulo segue dizendo isso. Esta é a alegria dele. Nós não confiamos na carne, nós não confiamos no nosso sacrifício, nós confiamos em primeiro lugar, Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nossos pecados. Cristo morreu para nos redimir. Cristo morreu por sua igreja. Cristo morreu para a glória de Deus. Então, nisso nós nos gloriamos. Nisso nós adoramos a Deus. Nisso nós agradecemos ao Senhor. E ele segue dizendo, verso número 4. Observe agora o que Paulo faz. Ele poderia se gloriar na carne, mas ele diz, eu poderia confiar na carne, sim. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, ou seja, obedeceu a lei desde a sua início. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu, a mais radical das linhas do judaísmo. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Atos capítulo 7 e 8, a gente vê isso perfeitamente. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O apóstolo Paulo era um homem que poderia até estar próximo a fazer parte do Sinédrio, que era a alta cúpula do judaísmo israelita. Ele era um homem, ele mesmo coloca como irrepreensível quanto à lei, porque ele era extremamente zeloso de tudo aquilo que a lei determinava. Então ele poderia dizer, eu não preciso de nada mais, porque eu obedeço. Lembra-se do jovem que foi procurar o Senhor Jesus Cristo? E ele disse ao Senhor Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus disse a ele, olha, se você conhece a lei, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, honra teu pai e tua mãe, não dará falso testemunho. Ele disse, Senhor, essas coisas eu guardo desde a minha meninice. Ok. Bom menino. José hoje fala assim, oh, que menino bom. Se eu tivesse uma filha, eu casava com ele. Bom menino. Pronto. Já que você é um menino tão bom, vai. Deixa tudo que você tem. Vem e seja meu discípulo. E siga-me. Acabou o bom menino. O bom menino era muito bom para ele mesmo. O bom menino era muito bom aos olhos dele mesmo. O bom menino era perfeito aos olhos dele. Mas não diante de Cristo. Paulo não coloca ele como um bom menino. Ele poderia dizer que sim, eu sou perfeito, eu sou irrepreensível. Eu era irrepreensível pela lei. Pela lei não havia nada que pudesse me acusar. Mas o que é que ele diz? Verso 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei por perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Vamos por pontos aqui. Paulo era irrepreensível, sim, mas ele diz, mas o que para mim era ganho, o que para mim era perfeito, o que para mim era completamente bom, se tornou lixo. A palavra aqui, refúgio,
no original, é lixo. Aquilo que é expurgado, aquilo que é lançado fora, que não tem valor. Paulo diz, a minha religião era um lixo. Por quê? Porque baseava-se em mim, no que eu achava certo, no que eu achava bom. Eu andava conforme os meus próprios olhos. Eu dizia, se a lei diz isso e eu obedeço, eu sou perfeito. Se a lei diz aquilo e eu faço, então não pode ninguém me repreender. Eu sou irrepreensível. Eu sou perfeito. Mas depois que ele percebe, ele vê a Cristo, depois que ele conhece a Cristo, depois que ele encontra-se com Cristo, ele diz, miserável homem que eu sou. O encontro com Cristo, irmãos, que não transforma o homem que se exalta, um homem perfeito aos seus próprios olhos, em um mendigo, não é o Evangelho. Se o Evangelho não jogou você no chão e te transformou em nada, você não ouviu o Evangelho. Se o Evangelho não quebrou você completamente, arrancou de você o orgulho, destruiu tudo que você confiava e te colocou em outro lugar, você não ouviu o Evangelho. Se o Evangelho não matou você, a soberba, o orgulho, a vaidade, a presunção, se nada disso saiu de você, você não ouviu o Evangelho. Porque o Evangelho não permite, não cabe, não fica onde há soberba humana. Paulo diz, era tudo lixo, tudo. Confiando em mim mesmo, na minha própria santidade, na minha capacidade de orar, de jejuar. 7 dias de jejum para mim não era nada. Orar 20 horas não era nada para mim. Eu ficava quanto quisesse. Andar, caminhar, fazer peregrinações, isso era o mínimo. Eu conseguia fazer tudo isso. Mas depois eu descobri que em Cristo, toda a minha justiça eram trapos de imundícia. Isaías já dizia isso lá atrás. E Paulo só percebeu quando ele viu Cristo. Quando ele conheceu a Cristo. Quando ele ouviu a respeito de Cristo. Lixo. Refúgio. Nada presta. Mas a sublimidade de Cristo. A glória dele. A beleza dele. Meus irmãos, você já esteve em um lugar tão bonito, que você precisou parar para ficar contemplando por mais algum tempo aquele lugar? Você já passou por um lugar e falou assim, rapaz, não, peraí, para um pouquinho aí, viu? Nossa, que lugar maravilhoso. Que lugar lindo. Que beleza maravilhosa. Aquele lugar que faz você calar a boca, sabe? Que faz você parar tudo, que faz você quietar e dizer, nunca tinha visto um lugar tão belo. Se você nunca teve essa experiência, talvez você não compreenda o que eu quero dizer aqui. Mas se você já teve essa experiência, você sabe que dá uma impressão de que somos tão pequenininhos, tão nada, e ao mesmo tempo a gente se sente tão agraciado por estar podendo contemplar tamanha beleza. Quando você olha para Cristo, é isso que você deve sentir. Quando você ouve o nome do Senhor Jesus Cristo, é isso que deve, encher a tua alma. Olhei para ele, ouvi a voz dele. Lembra dos discípulos da família de Emaús? Porventura não ardia em nós o coração quando ele falava e nos abria a Escritura? Lembra dos discípulos com medo, reunidos na casa, porque estavam sendo perseguidos? Jesus tinha acabado de ser morto, eles não sabiam o que fazer. E Jesus disse, Pai, seja convosco. E imediatamente eles estão felizes porque o Senhor está com eles outra vez. Lembra das mulheres que foram ao sepulcro ao amanhecer do dia? E quando ela ouviu a voz do Senhor, e ela reconheceu que era o Senhor, imediatamente ela disse, Rabone, e se joga aos pés dele. Ela ouviu a voz do seu mestre, e ela reconheceu que era ele. Amados, esta beleza que Paulo está dizendo, quando eu ouvi isso, quando eu ouvi as palavras do Senhor, quando eu conheci a Cristo, tudo mais desapareceu. O que está ofuscando os teus olhares, meu querido? Com que lentes você tem olhado a vida? Como você está lendo a história? Você olha para a história e você diz, meu Deus, está tudo perdido, está tudo bagunçado, não há esperança, meu Deus, está tudo fora do lugar, que violência, que loucura, onde é que o mundo inverteu, parece que os polos já estão invertidos, né? Se fala de inversão dos polos, um dia os polos vão se inverter, eu acho que já inverteu há muito tempo, porque o mundo enlouqueceu.
Isto não é mais isso é o que eu quero que seja. Esse vidro não é mais vidro, agora, a partir de agora ele é, sei lá, algodão doce. E tudo enlouqueceu de repente. E tudo perdeu os padrões. Daqui a um dia vai aparecer alguém pulando para cima e dizendo: eu quero voar. Porque eu estou dizendo que eu não acredito na gravidade. A gravidade não existe. Eu vou pular e vou sair voando pelo céu. O mundo enlouqueceu. Aí você olha ao redor e você: meu Deus, o que é? Me dá aí um porto seguro, me dá uma pedra para ficar em cima para eu deixar essa multidão de loucos passarem. A pedra é Cristo. A rocha é Cristo. Quando você olha para ele, toda loucura ao teu redor desaparece. Ela não desaparece no sentido de que vai sumir e você vai ficar assim numa paz zen, tipo aquele zen lá que fica lá em cima da pedra, contemplando 3 horas lá com aquela posição, você ficar 10 minutos e já não levanta mais. Então, não é essa paz, não é esse zen, é aquela paz que excede todo o entendimento humano. É aquela paz que faz você dormir enquanto o mundo desaba ao teu redor. É aquela paz que não tem clonazepam que dê. Não tem Rivotril que te faça dormir igual a paz que Cristo dá. Essa paz que excede todo entendimento, que excede toda a compreensão. Paulo diz: quando eu conhecia Ele, quando eu ouvi a voz dele, quando ele me encontrou, por amor do qual perdi todas as coisas, as considero refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Ah, meu querido irmão, essa expressão de Paulo, ela por muito tempo me turbou a mente, porque eu não compreendi o que Paulo estava dizendo aqui, até compreender a doutrina da justificação. Só compreendi o que Paulo diz aqui depois que eu compreendi a doutrina da justificação pela fé. Nós não somos justificados por nós mesmos. Deus, quando olha para nós, Deus, quando contempla o seu povo, Ele não contempla nós como sendo apenas pessoas comuns, normais, que procuraram a Ele. Ele olha para nós como aqueles que foram comprados em seu Filho, cobertos com o sangue de Cristo. Por causa de Cristo, nós temos entrada a Deus. Quando Deus olha para nós, Ele não vê mais nossos pecados, Ele vê a justiça de Cristo que está sobre nós. É como se Cristo tivesse nos vestido como uma roupa santa, como vestes brancas, perfeitamente brancas. Colocou sobre nós e nos disse: agora vocês estão autorizados a entrar e falar com o Pai. Paulo disse: eu quero ser encontrado assim, nele, vestido na justiça dele, vivendo a vida que ele me dá. Eu quero viver por ele. Eu quero ser encontrado completamente nele. Eu quero ser um com ele. Porque foi isso que ele disse aos discípulos. Na oração, capítulo 17 de João, o Senhor Jesus, orando ao Pai por nós, ele diz: para que eles sejam um conosco, como eu sou um contigo. Que eles sejam um. Que nós tenhamos uma unidade com o Senhor. Paulo quer ser encontrado assim, uma unidade com Cristo. Não baseado na justiça própria, mas na que vem de Cristo. E a partir do verso 11, então, ele diz, ou melhor, no verso 10, conformando-me com ele na sua morte. O Evangelho, irmãos, faz umas coisas meio estranhas. Porque o Evangelho, quando é que começa a vida? Quando nasce, entre aspas. Não vou entrar no mérito da questão aqui, onde a vida começa, no zigoto, nada. Mas lá, tudo bem. Nasceu a criança, começou a viver. Aí conta, a partir daquele dia que ela nasceu, conta os anos de vida dela, né? Até um certo filósofo da internet, aqueles adolescentes que não param de pensar nas coisas, começou: olha, se o menino tinha 9 meses e nasceu, por que ele conta agora, a partir de agora, ele conta logo 1 ano com 2 meses? Né? 2 meses depois, já não morre, né? Então, mas não, deixa quieto, né? Mas assim, 3 meses, tá? Obrigado. Calculando. Mas a vida começa ao nascer. No cristianismo, não. Para Deus, não. O Evangelho nos dá a vida a partir do dia que a gente morre. Como? A partir do dia que morremos com Cristo. É a partir dali que nós nascemos. É a partir dali que a vida começa. É a partir dali que nós somos contados como aqueles que nasceram de novo, quando morremos
com Cristo. Então Paulo diz, eu quero ser conformado na morte dele. Por quê? Porque morrendo com Cristo, ressuscitaremos também com ele. Quando ele escreve aos Coríntios, capítulo 15, fala sobre a ressurreição dos mortos, é isso que ele diz. Se já morremos com Cristo, também com ele ressuscitaremos. Morremos, lançamos ao solo o corpo animal, mas um dia se levantará não aquele corpo, mas um corpo glorificado, transformado. Paulo espera por isso, irmãos. Paulo está ansioso por esse momento, por esse tempo. E ele está dizendo, e por que está dizendo tudo isso? Lembra-se? Ele começou dizendo, irmãos, alegrem-se no Senhor. Depois ele voltou e disse, irmãos, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos mestres, cuidado com aqueles que tentam colocar sobre vocês uma justiça que não existe. Aí ele volta e diz, a justiça que vocês devem procurar é essa, em Cristo. Lance-se nele, para que vocês sejam encontrados nele. E aí, a partir do verso 12, ele começa a dizer que ele não crê, ele não entende que ele já tenha recebido essa vida eterna, essa perfeição. Mas observe, não que eu já tenha recebido, não que já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A linguagem que Paulo usa aqui é uma linguagem, duas linguagens. Uma linguagem de aquele que caminha, que está prosseguindo. Aqui o verbo dá esse sentido de ação. Ele está caminhando, ele está prosseguindo, ele está indo em uma direção. E depois ele muda a forma de falar e ele começa a colocar uma competição. Todos nós que já ouvimos o Evangelho, todos nós que já alcançamos esse estágio que estamos agora, eu talvez não tenha alcançado a perfeição, Paulo está dizendo. Mas, irmãos, uma coisa eu faço. O que eu venci ontem, eu esqueço. O que eu venci hoje, acabou. Amanhã não está nas minhas mãos. Então, estou vencendo a cada instante. Uma coisa eu faço. As coisas que para trás ficam, eu deixo e prossigo para as que estão adiante de mim. Agora perceba, Paulo não está falando que diante dele tem lutas, tribulações, angústias. Paulo está dizendo aqui que diante dele aguardam coisas terríveis. Paulo está dizendo, estou prosseguindo, mas não estou prosseguindo para as lutas que estão diante de mim, não. São obstáculos. Estou prosseguindo para o alvo. Eu estou prosseguindo para receber do juiz a coroa da vitória. Eu estou prosseguindo para chegar ao fim, o lugar que ele prometeu que estaria, que ele daria. Eu estou prosseguindo para aquele que pode fazer isso. Estou prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Se Deus me chamou, se Ele me colocou aqui, se Ele tem me sustentado, eu prossigo consciente, firmado na promessa de que Ele me concederá esta graça de ir até o fim. Prossigo para o alvo. Prossigo para o Senhor. Continuo caminhando para o Senhor. Numa viagem tão longa como essa que nós estamos, alguém que olha, é interessante essa percepção. O apóstolo Paulo usa as linguagens do esporte duas vezes. Aqui em Filipenses e lá em Coríntios, quando ele fala do atleta de Cristo. Naquela instituição lá não, tá? É outra coisa aqui. Os atletas de Cristo aqui são outros. Aqui não tinha coroa não, aqui tinha leão, tinha os gladiadores, o prêmio deles era esse. Esses atletas, essa linguagem que Paulo usa, é uma linguagem de alguém que está numa competição e tem um alvo, tem uma linha de chegada. Mas entenda, aqui não é uma competição entre nós. Já disse isso aqui. Nessa competição nós não caminhamos para chegar primeiro, nós caminhamos para chegar juntos. Aqui nós caminhamos juntos e chegamos juntos. O prêmio aqui é para todos nós, juntos, como o corpo de Cristo. Mas ele diz, irmãos, eu fixo o olhar na linha de chegada. Se você perguntar a um esportista, seja um nadador, seja um corredor profissional,
Seja um homem que seja um atleta do arco e flecha, do triatlon, do pentatlo, qualquer uma dessas categorias, você vai entender que eles falam muito sobre foco. Eu acho impressionante que os crentes gostam de usar as palavras que o pessoal bota na moda, né? Foco e fé. Né? Ele bota lá uma frasinha lá qualquer. Focado no treino. Com foco e fé eu chego lá. Aí tá lá uma foto na academia. Paulo não está aqui na academia não, tá? Paulo não está malhando para ficar fitness não. Paulo está falando que ele tem o olhar dele firmado como os atletas também tinham. Um certo esportista, um atirador profissional, ele disse uma vez que quando ele estava na pista, diante do alvo dele, tudo ao redor dele sumia. Ele esquece tudo que está ao redor dele. Ele não ouve mais nada, ele não vê mais ninguém, ele só vê aquele pontinho preto a 100 metros dele. Nada mais, tudo some. Ele só vê a arma ou a flecha que ele está usando e aquele pontinho preto lá no final, lá a 100 metros de distância. Tudo some. O apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, eu esqueço as coisas que ficam para trás. Eu não estou olhando para as coisas que estão ao meu redor. Eu estou focado em Cristo. Eu estou olhando para lá, para o alvo, para o prêmio, para aquele que me prometeu, que é justo juiz e me dará essa coroa da vida que ele prometeu. Ele disse isso para Timóteo. É lá que eu estou focado. É para lá que eu estou olhando. É para a eternidade. O que eu estou passando aqui é passar. Vou passar. Vou passar muitas coisas. Próximo capítulo 4, nas próximas semanas, a gente vai ver Paulo dizendo que ele pode passar por qualquer coisa. Pode sofrer qualquer coisa. Pode cair um mundo sobre ele. Ele não tem problema com isso. Ele aprendeu a viver para Cristo em qualquer circunstância. O alvo dele é mais importante. Nós precisamos ter esse mesmo pensamento, esse mesmo foco, essa mesma determinação, irmãos. Prossiga para o alvo. Prossiga para Cristo. Esqueça as coisas que ficam ao seu redor. Esqueça o mundo cair ao seu redor. Eu estou falando de esquecer no sentido de, por mim, morre aí. Estou nem aí para tu. Não. Enquanto caminhamos, vamos socorrendo aqueles que estão ao nosso redor. Mas, enquanto caminhamos, vamos vigiando, porque aqueles que estão ao nosso redor, embora muitas vezes peçam socorro, amam mais esse mundo do que a Cristo. Embora eles peçam socorro quando sentem uma dor, quando sentem uma necessidade, irmão, espera. Espera para ver se vir uma calamidade, se quinta-feira essa igreja não enche. Se de madrugada não tem irmão orando, oh meu Deus. Espera apertar o cinto, o botão doer, o calo no pé ficar inchado, para ver se não enche de gente orando a noite toda. Somos impulsionados pelas dores. Mas Paulo diz, eu estou focado em Cristo, independente do que aconteça. Então, assim, a minha vida está toda refletida, apontada, abalizada por Ele. Qual é seu alvo, irmão? Qual é seu alvo? Ser famoso? Ser rico? Não, pastor, eu sou mais humilde, eu só quero uma casa, um carro, 3 salários por mês. Qual é o seu alvo? Qual é o lugar que o reino de Deus ocupa na sua vida? Porque às vezes a gente está tão focado em nós mesmos e nos nossos propósitos que a gente esquece da promessa de Jesus. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não andem ansiosos por coisa alguma dessa vida. Não estejam ansiosos pelo dia de amanhã. Não se preocupem com o dia de amanhã. Não se preocupem com as coisas que acontecerão daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos. Vocês não sabem se você não está aqui. Não estejam
apontando a felicidade, a alegria e a paz de espírito de vocês para uma coisa que está fora do seu alcance. Busquem o reino de Deus. Busquem a justiça de Deus. Todas as outras coisas são acrescentadas. O foco, o alvo é Cristo Jesus. Verso 16, Paulo diz: andemos de acordo com o que já alcançamos. Amados, eu sei que todo mundo tem seus problemas com relação à nossa caminhada. Um dia a gente peca, outro dia a gente levanta, outro dia a gente está ali quase tropeçando de novo. Paulo diz: irmãos, aquilo que você já alcançou, ele fala, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas se eu já cheguei aqui, daqui eu não volto, irmãos, daqui eu prossigo. Se eu já alcancei esse estágio, desse estágio que eu não volto, eu prossigo. Precisamos prosseguir para o alvo, precisamos crescer em Cristo, precisamos amadurecer, irmãos. Infelizmente, esta é uma geração de crentes imaturos, extremamente imaturos. E a maturidade não é idade, não. A maturidade é vivência, é vida com Cristo. Cristãos que já deveriam viver. Paulo escreveu isso aos Coríntios e é vergonha para eles. Ele disse: irmãos, vocês já deveriam ser mestres e eu preciso dar leite a vocês. Vocês já deveriam caminhar sozinhos e eu preciso pegar uma para levar vocês por onde vocês devem andar. Imaturidade é uma geração. Estou falando aqui de nós, estou falando de uma geração geral. Um povo, uma nação, sei lá, um mundo de crentes imaturos. Vivendo de sentimento em sentimento, de lágrima em lágrima, de êxtase em êxtase, buscando onde é que as emoções são mais fortes. E não conseguem passar um dia de tribulação, porque diz: Deus me abandonou. Olham para Jó e dizem: oh Senhor, me dá um coração de Jó. Mas se passar um milésimo do que Jó passou, blasfema, nega e diz: isso não é coisa de crente, isso não é vida cristã. Eu não aceitei Jesus para isso. Primeiro que não aceitou Jesus, ele foi ele que aceitou. Segundo que nós não vivemos para o que nós queremos, nós negamos a nós mesmos. A vida cristã é isso, negue-se a si mesmo. E terceiro, que, como nós lemos aqui na última quinta-feira, aos que confiam no Senhor, Ele dá o pão enquanto eles dormem. Salmo de número 21. Os que confiam no Senhor, Ele sustenta enquanto eles dormem. Ou seja, enquanto eu estou dormindo, Deus está cuidando do meu dia de amanhã. Enquanto eu estou dormindo, Ele está providenciando o que eu preciso. Eu não preciso vigiar a noite toda, trabalhar a noite toda, não dormir, descansar de forma nenhuma, porque eu preciso. Mas aquele que descansa no Senhor sabe que eu me esforço, mas o dia de amanhã virá das mãos dele. E tudo que eu preciso virá das mãos dele. Para encerrar, meus irmãos, Paulo outra vez exorta os irmãos com relação aos maus obreiros. Eu não vou voltar aqui à mesma questão. Ele diz: irmãos, sede imitadores meus e observar os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Olhem para aqueles que são santos e andem conforme eles andam. Porque muitos dentre nós, dos quais já disse várias vezes, e outra vez repito, até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. São os pregadores da prosperidade. São os pregadores do venha e fique rico, venha e seja feliz, venha e pare de sofrer. São os pregadores que dizem para essa multidão que está aí fora: venha para cá, numa campanha de 7 dias, esse seu problema se acabarão. Vamos fazer uma campanha de 15 dias e nunca mais você vai sofrer isso aí. Os enganadores que dizem que têm o poder de fazer Deus agir, venha e determine sua vitória. São amantes de si mesmos, são guiados pelos seus desejos, amam serem ricos, famosos, são guiados pelo ventre, são guiados pelos desejos. Se afastem desses. Estejam bem longe dele. E Paulo encerra dizendo: nossa pátria está nos céus, e onde também aguardamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Aos Colossenses, Paulo disse: ele é que sustenta todas as coisas, e nele tudo subsiste. Aqui ele está dizendo, irmãos, o mesmo Senhor que sustenta todas as coisas, esse Senhor, é para ele que vocês devem olhar. Alegrem-se nele, sejam felizes nele, alegre seu coração nele. Paulo repete essa expressão de alegria 9 vezes nesse livro de Filipenses. Alegre-se no Senhor, regozijem-se. Sabe o que é regozijar? É quando você está muito feliz e fica ainda mais feliz. É o preso Paulo dizendo, fiquem mais felizes, irmãos. Comemorem, estejam alegres, festejem. Mas Paulo está preso, não tem problema. Pode festejar na prisão. Mas Paulo, vão te matar, festejem a minha condenação. Festejem o ato de que Cristo nos salvou para a sua glória, está nos guardando, nos preservando para o seu dia. Portanto, meus amados, muito queridos irmãos, saudosos, alegria minha e coroa minha, sim, amados, permaneçam desse modo firmes no Senhor. Estejam firmes, sejam firmados no Senhor, estejam alegres nele. Todas as vezes que vocês olharem para esse mundo e ver a corrupção que o mundo anda, e ver a maneira como o mundo está desabando, volte seu olhar para aquele que não tem o seu trono abalado. Olhe para aquele que não há qualquer sombra de variação. Olha para aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mundo está acabando. Nos céus, tudo está em perfeita ordem. O trono de Deus permanece no mesmo lugar. A ordem celeste é a mesma. A glória de Deus é a mesma. A ordem do Senhor sobre a terra é a mesma. Os mares continuam obedecendo a sua voz. O mundo ainda é regido pelo Senhor. Então confie plenamente nele. Todas as vezes que você olhar ao seu redor e ver o mundo desabando, lembre-se disso. Deus está sentado no seu alto trono e de lá ele governa soberanamente. Que Deus Cristo nos abençoe, meus irmãos. Que o Espírito Santo do Senhor te fortaleça, te encoraje, te alegre cada vez mais. A vida cristã não é uma vida de tristeza, é uma vida de percalços, de dores, mas não de tristeza, porque a alegria do Senhor é a nossa força.